de Pedro, continuidade daquilo que a pastora Esther falou, mas já chegando no final do capítulo, do texto, né, do livro, da carta. Não vamos concluí-la hoje, mas a pastora Nana com certeza vai fazer isto, né? Amanhã ela estará continuando e concluindo a carta de Pedro, para nós entrarmos então já na segunda carta de Pedro. Agora, é interessante lembrar e pensar. Bom dia, Kátia. Bom dia. Esse texto, bom dia, Pierre, bom dia, Juliana, bom dia, Tânia. Esse texto agora que nós pegamos, o capítulo 5, já é não é mais a mensagem central do texto, né? Bom dia, Gerson. Ele tratou disso até o capítulo 4, e ali nós vimos, né, a pastora Esther falando dos sofrimentos que o cristão passa. Bom dia, Everton. E agora ligando já, até o texto vai fazer essa linkagem. Bom dia, Juliano. Mas esse texto do capítulo 5 são mais recomendações, exortações, algumas indicações. Bom dia, Adriel. Ah, que legal. Bom dia, Alice. Seja bem-vinda você também, né? Que bom. Então, nós entramos agora em algumas recomendações, e muito interessantes, por sinal, né? Bom dia, segue. Ah, tá. Amém, amém, querida, amém. Bom dia, Damares. Bom dia, Damares. Então, agora nós entramos nessas recomendações e nós vamos até o versículo 6. Bom dia, filha. Bom dia, Teia. Capítulo 5, então, dos versículos 1 ao 6. Depois, a Nana vai continuar, a Esther vai continuar daqui para frente, né? Ok. Débora, bom dia. Então, vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. É interessante que aqui ele vai fazer uma abordagem, bom dia, Ana, que é diferenciada. Embora você vá ver em Tito, em Timóteo e em outros momentos, especialmente o apóstolo Paulo, instruindo aos líderes das igrejas, né, dando informações a bispos, a anciãos e a líderes da igreja, diáconos, né? Bom dia, Ângelo. E é interessante porque aqui ele começa justamente com uma indicação. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. A palavra presbíteros aqui, que é presbíteros do grego, ela significa simplesmente ancião. Aí a primeira impressão nossa é de uma pessoa de idade. Mas essa definição ancião, ela vem desde o Antigo Testamento e era usado dentro do contexto judaico também. Você vai perceber isso desde lá de Números 11, quando Moisés vai ao Senhor e pede a ele, fala a ele do peso que está sendo carregar o povo, dirigir o povo, e Deus levanta a ele 70 anciãos, que ele vai nomeá-los, para que possam estar ajudando a ele. Então essa tradição dessa liderança vem desde o Antigo Testamento. Claro que no Antigo Testamento havia assim uma tendência a buscar mesmo as pessoas mais idosas, mais experientes. Mas a gente percebe que com o passar dos anos, não só isso se perdeu, porque nem sempre as pessoas que são anciãos são experientes, né? A gente vê hoje nos nossos dias isso. Porque a experiência hoje tem muito mais a ver com a individualidade da pessoa no sentido de buscar. Os anos necessariamente não trazem experiência. Deveriam trazer, mas nem sempre trazem, né? Mas não é isso o nosso assunto, né? Aos presbíteros, então, podem ser anciãos, e essa palavra também ela pode ser paralela a episcopos ou bispos, que vai ter mais ou menos a mesma função dentro da igreja, que é a chamada igreja primitiva, né? Presbíteros, episcopos ou bispos, né? Então, aos presbíteros que há entre vocês. E é interessante que ele se dirige, então, a essa liderança constituída nesta igreja a quem ele se dirige, e ele se iguala a eles dizendo, eu, presbítero como eles,
testemunha dos sofrimentos de Cristo. É interessante que, no caso, Pedro, bom dia, Franciele, bom dia, ele é apóstolo, nós sabemos disto, bom dia, Elton, mas ele se coloca na condição de presbítero também. E ele dá essa referência que, aliás, é a primeira referência no texto da primeira carta que mostra claramente quem ele é. Testemunha do sofrimento de Cristo, ou seja, ele é Pedro, o Pedro que negou Jesus, né, no Getsemane, que viu Jesus chorando ali, lágrimas de sangue, que depois vai à casa do sacerdote, depois à casa de Pilatos e vê toda aquela situação. Nós não sabemos, aparentemente ele não esteve no Gólgota, ali no Gólgota, onde Jesus é crucificado. Aparentemente, nós não sabemos, mas o texto diz que, ele diz aqui que ele era testemunha dos sofrimentos de Cristo. Bom dia, Raquel. Bom dia, Raquel. E Paulo, né? O Paulo está aí também. Ele vai fazer recomendações, então, a essa liderança, como eles devem proceder. Quando ele coloca sobre ser testemunha dos sofrimentos, aqui há algumas coisas singulares, né? Ele viu, por exemplo, daí ele vai falar, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Essa glória a ser revelada também é muito singular. Poucos puderam contemplar isso de uma forma tão contundente como Pedro, que viu a transfiguração de Jesus, que viu Jesus ressurreto, né? Ele contemplou mesmo a glória que vai ser revelada, mas ele já conhecia algo que havia sido revelado a ele, né? Como discípulo de Jesus, como apóstolo, e agora nessa condição que ele coloca como presbítero, como líder. E é interessante porque Pedro vai começar agora a falar de procedimentos e de atitudes que um líder dentro de uma igreja deve ter e como ele deve agir. E é interessante que ele começa com uma palavra que lhe foi dada por Jesus. Lá em João 21, 15 a 17, a gente vai se lembrar, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, você gosta de mim? Eu amo o Senhor, né? Então Jesus vai dizer para ele, apacenta as minhas ovelhas. Então aqui é a vez dele, né? Ele diz aos presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente. É interessante. Eu vou ler depois toda a sequência para a gente tentar tirar daqui algumas lições que são muito preciosas. E aqui quando a gente pensa em pastoreio o rebanho, eu acho que a gente tem que ir para a condição não só mais do apóstolo ou do episcopos nessa situação, mas a gente vai lembrar que Pedro, quando é confrontado por Jesus, ele é confrontado na condição de discípulo, né? E eu e você somos discípulos também. E temos uma parte dessa responsabilidade de pastorear, de apacentar o rebanho de Deus. É claro que aqui ele vai levar muito para aqueles líderes que eram, alguns deles até remunerados pela igreja para exercerem esse ministério. Por isso que ele é extremamente contundente nas colocações que faz. Por isso ele diz, pastoreiem o rebanho de Deus. Aí a gente pensando num pastor, por exemplo, a primeira compreensão que Pedro traz para nós é que o rebanho é de Deus, né? Não é, Evaldo, pastorei a sua igreja, a Siloé. A igreja não é minha, o rebanho não é meu, é de Deus, né? Tá muito claro isso na Bíblia, é muito claro. A igreja, absolutamente, bom dia, Dinel, não é do pastor, não é do líder, seja no caso na comunidade Siloé, do supervisor, do coordenador, do apacentador. Não, o rebanho é de Deus. E a recomendação do Senhor e agora de Pedro é pastoreie. Pastorear tem a ver com cuidar de, tem a ver com zelar por, né? Estar protegendo as ovelhas, né? A ideia do pastor de ovelhas, do rebanho. Então o pastor cuida das ovelhas. Como é que ele cuida das ovelhas? Ele cuida instruindo, no caso aqui, olhando para a palavra de Deus, instruindo na palavra, preservando as ovelhas
Desculpe. Preservando as ovelhas de predadores. Tem predadores hoje, pastor? Tem um monte. Sobra, né? Às vezes pessoas que ficam nessa disputa de igrejas e querem ganhar rebanho dos outros, e a gente vê pela internet também, porque querem de alguma forma também tirar algum lucro a respeito disto, e aí ficam pescando no aquário, ficam sendo mercenários, querendo roubar no rebanho que Deus confiou a outros, que não é responsabilidade destas pessoas. Isso é uma coisa muito séria, porque nem aquela que é confiado o rebanho, Deus confia a essa pessoa o rebanho para ela cuidar, nem dela é o rebanho. O rebanho é de Deus. A pessoa está apenas como um mordomo cuidando naquele tempo do rebanho. Mas o rebanho precisa ser cuidado, então, com esse zelo da palavra, da instrução, do ensino, da correção, da exortação, do encaminhamento, de levar as pessoas à maturidade, à estatura do varão perfeito. Efésios 4 vai falar sobre isso, né, que é a função da liderança, conduzir o rebanho à estatura do varão perfeito, que é a semelhança de Jesus. Então, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, primeiro, não por obrigação. Eu vou fazer porque afinal Deus mandou, tem que fazer, né? Não. Eu vou fazer porque senão eu não vou ter um salário no final do mês. Também não. Não. É mesmo, Carli, é isso mesmo. No mar aberto, onde estão os peixes ainda não dessa tarrafa, né? Desse pescador, né? De fato, o foco da igreja local é alcançar as pessoas que não têm a Jesus. As pessoas das outras igrejas já estão guardadas, graças a Deus, amém, né? Que Deus abençoe, que eles cresçam, que eles também possam avançar para o mar para alcançar os outros. É isso mesmo. Então, que há entre vocês não por obrigação. Então, não deve ser por obrigação, não por peso, mas por um chamado definido de Deus e uma paixão por aquilo que você faz em Deus, obedecendo ao Senhor e fazendo com amor, fazendo com zelo, dedicando a sua vida a isso, né? Não por obrigação, mas espontaneamente, oferecendo-se mesmo ao rebanho, como Deus quer, não por ganância. Então, não por querer obter ganhos, né? E isso a gente vai encontrar muito nas recomendações. Bom dia, Elisete. Nas recomendações de Paulo a Tito e a Timóteo. Não por torpe ganância, né? No sentido de querer adquirir lucros no cuidar do rebanho. Então, enriquecer, ter uma vida de pompa, né? de circunstâncias, de privilégios, de honras e tudo mais. O texto diz muito claramente isso. Mas é errado, pastor, um pastor, um líder, receber ou ter um salário? Não, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus diz, né, que o trabalhador é digno do seu salário. O apóstolo Paulo vai falar que é digno o bom líder, ele é digno de dobrados salários. Porém, a finalidade do líder, bom dia, Júnior, não é essa. Ele pode até ser digno disso e pode ser honrado com isso, mas o fundo do coração dele, o foco dele, a intenção dele é cuidar das ovelhas, e é isso, tá bom demais. Cuidar das ovelhas já é um baita benefício. É isso que deve se pensar, é isso que deve se ter em mente, né? Você deve amar. Bom dia, Greg. Bom dia, Greg. Você deve amar servir ao Senhor e não fazer isso por ganância. Você não deve fazer por ganhos, por vai ganhar X, Y, Z. Você faz porque Deus te chamou e faz o melhor, tendo confiança. E aí é uma coisa que precisa ser bem tratada, né? Se Deus nos chama, aí eu vou falar no caso do pastorado, se Deus me chamou para ser pastor, com certeza ele vai sustentar a minha vida, ele vai prover sustento para mim. Mas será que no meio desse sustento eu vou poder ter uma viagem internacional todo ano? Eu vou poder ter um carro, trocar carro? Que isso? Tem uma coisa a ver com a outra. Provisão de Deus é dar-lhe o que é necessário, o que você precisa para viver.
a qualidade de vida necessária, né? É isso. Mas as pessoas podem até ter mais, pastor. Se Deus conceder, amém, glória a Deus. Se não conceder, tem que estar feliz com isso e grato, porque Deus está sustentando e continua sustentando. O foco de Pedro é dizer que isso não pode ser o seu foco, né? Não é o foco você receber isso, aquilo, eu vou ganhar isso, vou ganhar... Não. Eu vou servir a Deus e Deus vai me sustentar e é assim que eu vou viver, né? Então, espontaneamente, como Deus quer, não por torpe ganância, não por ganância, mas de boa vontade, com o coração livre nisto. Porque se você estiver preocupado com isso, e aí eu posso falar de cátedra, né? De experiência própria, se você ficar preocupado com vai ganhar, não vai ganhar, vai comprar, não vai comprar, você acaba não servindo a Deus, não servindo as ovelhas. Não tem como. Se você quer servir as ovelhas, se você quer servir a Deus, você precisa confiar na provisão dele, fechar os olhos para estas coisas e caminhar na direção que ele tem proposto para você. Então, falando aqui, o meu foco é cuidar do rebanho. O sustento, como vai vir o sustento, isso aí já é um problema de Deus, não é um problema meu. Isso não é eu que tenho que estar preocupado com isso. Eu tenho que me preocupar com o cuidado. Ah, mas será que vai ser assim ou assado? Não interessa. A provisão dele é certa e garantida. Como vai ser, em que nível vai ser essa provisão, é com ele, não é comigo, né? Eu simplesmente tenho que fazer o meu trabalho. Eu tenho que servir ao Senhor de boa vontade. Até porque você não vai exercer influência sobre as ovelhas se elas não se sentirem seguras em relação ao pastor, em relação ao cuidado que ele oferece, a dedicação que ele emprega no serviço que faz, né? É sobre isso que Pedro está falando. E mais, ele vai falar, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E deixa eu pôr aqui, não por torpe ganância, eu lembrei de um texto que eu li, é muito interessante, olhando lá para 2 Coríntios 1, 24. Não somos responsáveis pelo modo segundo o qual vocês vivem a fé. Não nos comportamos como inspetores, e sim como companheiros trabalhando com vocês num ambiente de alegre expectativa. Que é isso, né? De você ser exemplo dos fiéis. Trabalhando num ambiente de alegre expectativa. Sei que vocês permanecem firmes na sua própria fé, não pela nossa, né? Na sua fé. Então, 2 Coríntios 1, 24, Paulo fala sobre isso, porque, no caso, o líder, ele está preocupado em criar uma ambiência. Aí vocês se lembram até de como Deus me direcionou na formação da comunidade de Siloé para ser um lugar de paz e tranquilidade. Não só para mim, mas para todos, especialmente para as ovelhas, para que elas possam crescer em Deus, para que elas possam amar a Jesus e para que elas possam servir a Jesus no reino, né? Ainda um outro texto que vai falar no sentido de que o obreiro é digno do sustento, ele vai falar, obedeça aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Então, há o peso de saber que um líder, ele presta contas a Deus, né? Claro que ele vai ter que responder à igreja, ele tem que responder a pessoas, mas isso é fácil. O difícil, o inquestionável, o inegável, aquilo que não se pode fugir, é que você responde para Deus. A igreja não é minha, a igreja é de Deus, então é para ele que eu respondo, finalmente, quanto ao que eu estou prestando aqui, né? E se não responder aqui, responde lá, não tem como escapar, né? O rebanho foi confiado, é uma honra quando Deus chama alguém, com certeza é uma honra, porém, esta honra traz muitas e sérias responsabilidades, né? Então não posso, por exemplo, falar isso que fica mais fácil falar de mim mesmo, né? Eu não posso simplesmente dizer, eu achei melhor ir para Nova Zelândia para morar com a Aninha, porque há uma condição muito boa, até uma igreja me convidou para trabalhar lá, e eu vou para lá, porque lá, e aí Deus abençoa vocês aqui, vai dar continuidade. Não, não existe isso. Não existe isso. A minha vida foi oferecida por Deus a um grupo de pessoas, a comunidade Siloé, para eu cuidar dela.
se eu tenho força, não tenho, aí é uma questão minha com Deus. Eu não tenho, a igreja em si não tem nada a ver com isso, né? E eu também não tenho que ficar questionando a Deus por isso ou por aquilo. Ele chamou, tá chamado, é isso que tem que fazer e pronto. E não tem negociação com Deus nesse sentido. É confiar e cuidar do rebanho que ele confiou, né? Sendo exemplo, né? Olha aqui, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Tito 2,7 fala disso. Acima de tudo, para que todos vejam, mostre essas virtudes em sua vida, para que todos vejam. Não corrompa seu ensino. Ele deve ser sólido e saudável. Ele aconselhando a Tito, né? Que é o que nós, como líderes, devemos ser. Um exemplo que pode ser inspirador para as pessoas. E Paulo, ainda em Filipenses 3,17, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, a liderança precisa ser um exemplo. E não dominador. Vocês têm que obedecer porque eu sou ungidão e o ungidão precisa ser obedecido. Se eu dou uma palavra, você tem que obedecer. Em alguns momentos dá para pensar, quem dera fosse assim, né? Mas não é e não pode ser. Não pode ser. A conquista, no caso da liderança dentro de uma igreja, é pelo amor. É pelo exemplo, pelo que você vive. Se eu digo para você, seja dizimista, é óbvio que eu tenho que ser dizimista. É claro que eu tenho que ser dizimista. Eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que fazer isso e você olha para mim e faz. Não o contrário. E nem por imposição. Não, eu quero que você faça. Eu não sou dono da ovelha. O dono da ovelha é o Senhor. Então é Ele que direciona. Então Ele usa a minha vida para conduzir as ovelhas dele a pastos verdejantes e a águas tranquilas, não para tribulação, para problemas, para crise, para conflito, para tensão, mas para bênção sobre a sua vida, né? E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Aqui a gente pode se lembrar de Apocalipse que fala sobre isso, que um dia o Senhor vai voltar e vai premiar os seus filhos, né, os seus servos. E Paulo fala também que ele corre no estádio para receber, o corredor corre no estádio para receber uma coroa, e nós também, né, uma coroa de glória. E é interessante que ele diz assim, isso está se referindo aos presbíteros ali, né? Quando o Supremo Pastor, e aqui ele está falando, já é muito interessante isso, né? Porque é a primeira vez que é empregado isso no Novo Testamento. Já se falou sobre o grande pastor das ovelhas, se falou sobre várias situações a respeito de Jesus, mas aqui Pedro o denomina Supremo Pastor. Quando ele se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Então, a coroa de glória que nunca perde seu brilho não é o salário que você recebe, porque você perde o brilho, até acaba. Né? Então é algo muito mais grave, muito mais precioso. Eu quero falar sobre isso para você porque é um negócio que eu estava estudando, muito interessante, né? A coroa de glória que nunca perde seu brilho. No original, a palavra empregada aqui é amaranto, uma flor. Ela não perde a beleza, essa flor. Ela nunca perde o seu brilho. Ela representa, ou representava, a imortalidade. Era a flor que compunha o buquê dos vencedores nas provas olímpicas, o amaranto. E o que Pedro está dizendo é que os presbíteros que fazem com zelo, ou os líderes que fazem com zelo o seu trabalho de apacentar o rebanho, que não fazem com torpe ganância, que fazem de boa vontade, fazem espontaneamente, não por obrigação, que cuidam do rebanho, que são exemplos para ele, vão receber essa coroa de glória das mãos do Supremo Pastor. Que coisa linda é essa, né? Então, aqui ele faz a primeira recomendação, então, aos presbíteros. E agora nós entramos no versículo 5, e ele faz uma recomendação agora aos jovens. É interessante, primeiro aos presbíteros e agora aos jovens. Peço igualmente aos jovens, versículo 5, estejam sujeitos. A sujeição aqui, no caso, não é só posicional, mas formadora. Os jovens estão sendo preparados para uma futura liderança. Então, jovens estejam sujeitos aos que são mais velhos.
Então não é ser sujeito simplesmente porque ele é mais velho, mas é também porque nele você tem referência, nele você tem exemplo, nele você aprende, nele você é formado. É a ideia que o texto passa, né? Então, os jovens precisam ter essa objetivação e nós, como igreja, temos que sempre dar espaço para isso também, né? Para que eles possam ser preparados. E é uma coisa que eu tenho sempre falado à igreja, né? E já começando lá com o Zoom, a gente vai instruindo no Team, no Adolas, na Tarja, sabendo e tendo consciência de que nós precisamos preparar e não temos que ficar com medo de passar o bastão para eles. Nós vamos ter que passar o bastão, não tem o que fazer. E se não tiver para quem passar o bastão, o seu ministério no Senhor não teve valor. Perdeu todo o valor, porque você não tem continuidade. Você não vai perpetuar aquilo que Deus começou a fazer em você. Ele precisa ter solução de continuidade. O sucesso de um líder espiritual é o seu sucessor. É fazer o seu sucessor. Sem ele fazer o seu sucessor, ele vai ser um fracasso, porque tudo morre nele, acaba nele, né? Então, daí ele vai, que todos se revistam de humildade no trato uns para com os outros. Aqui é muito interessante isso, porque os presbíteros e os jovens, aqui a impressão que dá é que ele está falando tanto do cabeçalho lá, presbíteros, e agora de jovens. A humildade deve ser a marca da vida desse cristão, né? E ele vai falar sobre isso, revistam-se de humildade no trato de uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Aqui fala de vestir. Amarrar um pedaço de pano, a ideia é essa, no texto original, é amarrar um pedaço de pano. Aqui, os escravos costumavam amarrar um lenço branco, ou um avental sobre as suas roupas para se distinguirem dos homens livres. Aquilo distinguia, aquele é um escravo, não é um homem livre. A sugestão é de que os cristãos devem atar humildade à sua conduta. Eles devem amarrar essa vestimenta à sua conduta, para que todos possam reconhecê-los na sua humildade, no trato com os outros. Então nós devemos ser reconhecidos na forma como nós tratamos as pessoas, né? Aqui talvez a gente pode ter... O crente deve saber que Deus já supriu todas as suas necessidades. Ele não possui nada que não tenha recebido, é nada sem a graça de Deus, e longe de Jesus, nada pode fazer. Então nós precisamos ter um coração humilde. Nós sabemos que não somos possuidores de nada, tudo que temos é o Senhor quem nos deu. Nós recebemos dele. E sem ele, né, sem a graça de Deus, somos nada. E longe de Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem ele, nada nós podemos fazer. Então, a humildade precisa ser uma realidade na vida do cristão. Ele não pode se afastar da humildade. Ele precisa ganhar um coração humilde. Levantar um coração humilde. Essa deve ser a nossa forma de viver. Mas, pastor, nós temos que ser assim. Exato, igual o nosso mestre. Ele é o exemplo maior. Ele é o exemplo. Ele é a própria personificação da humildade. E isso precisa ser muito bem compreendido. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Não é para nos parecermos com Herodes, com, políticos que você possa ter, ou pessoas... Não, nós temos que ter um coração igual ao de Jesus. E ele era humilde e manso de coração, né? Ele mesmo convida-nos, né? Se estamos carregando um fardo pesado, venham para ele. Ele é manso e humilde. E nós devemos ser como ele, contra a cultura, Greg. Exato. Essa é a postura do reino, né? De alguém do reino. Aqui se aplica tanto aos anciãos lá, quanto aos jovens, quanto ao cristão. O cristão precisa ter um coração humilde. Então se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E essa é uma citação de Provérbios que entra no contexto do texto aqui de Pedro, né? De 1 Pedro. Provérbios 3:34 e Tiago 4:6 vai estar falando sobre isso também, trazendo à memória isso, né? Então,
Eu e você precisamos nos revestir de humildade, precisamos ter um coração generoso, ter um coração quebrantado, um coração pronto a servir, né? E como eu falei a princípio, embora o texto aqui fale de presbíteros, mas eu creio que olhando para a circunstância do encontro de Jesus com Pedro na praia, já ressurreto, eu e você temos que compreender, todos nós, num certo sentido, somos convocados a pastorear o rebanho de Deus que está entre nós. E é assim que você, enquanto discipulador, você pastoreia também. Quando você discipula uma pessoa, você está cuidando dela, ensinando o caminho, dando indicações para ela de onde ela não pode andar, é um pastoreamento também. Como apacentador no GP, aí sem dúvida que é. O próprio nome apacentar já responde a pergunta, né? E esse deve ser o nosso cuidado. E é interessante que se perdeu muito de vista isto no transcorrer da história. Aí quando você pensa em presbíteros, quando você pensa em líder, você pensa em alguém que vai pregar no domingo às 19h30, no caso da comunidade Siloé. Mas quem disse que nós somos chamados necessariamente para isso, né? Como pastor que Deus levantou na comunidade para liderar, eu tenho uma palavra a dar para a igreja. Mas Deus passa essa palavra a mim para que eu passe à igreja. Um dia será a outras pessoas, né? Mas hoje eu até compartilho isso com a pastora Nana, com a Esther, né? Mas não é uma coisa que pode se abrir para todo mundo, porque o direcionamento precisa ser muito específico da parte de Deus. Tem que haver uma solução de continuidade. Não é uma feira de vaidades. Eu não prego porque quero ser vaidoso, ou porque gosto, ou porque acho demais, porque quero ser... Não é por isso. Mas é porque Deus tem um direcionamento para a igreja, passa a mim e eu não posso me furtar de apresentar essa palavra, como a Nana também não, né? Nós temos que conduzir o povo na direção que Deus tem. Então é isso, sejamos revestidos. Eu cheguei até os 5 e poupei a Esther, né? Porque daí ela vai ter mais argumentos aí, vai poder pegar dos versículos 6 em diante. E nós vamos parar por aqui. Eu quero orar com você. Lembrando então do que nós vimos, né? Que um líder deve cuidar do rebanho sem ganância, de boa vontade, com amor, com zelo, com paixão. E devemos dar espaço aos jovens, formando eles para que eles possam um dia nos substituir, porque eles vão nos substituir inquestionavelmente, inevitavelmente. Então é bom que eles sejam bem preparados para isso e possam fazê-lo da melhor forma possível. E não precisa necessariamente, para substituir, que alguém morra, né? Não precisa. A gente pode, eu imagino até que na minha situação mesmo, provavelmente eu vou ter que passar o cajado para alguém em vida. E vou estar ajudando, vou estar apoiando, vou estar participando, trabalhando em outras atividades, servindo a Deus, né? Servindo ao Senhor sempre, de um jeito ou de outro. Amém? Vamos orar então? Vamos orar e pedir que Deus nos guarde nesse dia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por instruções tão preciosas como o Senhor traz para nós através do apóstolo Pedro. Deus, há tanto tempo, ele escreveu coisas tão graves como essas. Nós queremos ser mesmo, Senhor, parecidos contigo. Queremos cingir-nos mesmo de humildade, Senhor, e queremos poder viver como Jesus viveu. Tira do nosso coração toda altivez, Senhor, todo orgulho, e dá-nos um coração igual ao teu, Senhor, que possamos saber viver na humildade, que o Espírito Santo nos dê graça de termos prazer em vivermos como Jesus. Nós clamamos isso, nós te pedimos. Guarda o teu povo nesse dia. Fica conosco, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a você. Um dia cheio da presença do Senhor.